para tratar hoje, a gente poderia ficar aqui horas e horas, e é difícil até achar um ângulo. Obviamente o que eu vou falar é um pedacinho de um universo gigantesco que a gente poderia explorar, mas talvez abra uma portinha para a gente entrar e se maravilhar com esses mundos. E como a gente está na Flip, pela primeira vez, talvez, quando eu dou palestra, eu vou arriscar começar lendo um poema, assim, uma tradução minha de um poema do Tolkien, o Mitopia, Mitopeia em português. Pode ser que foi um poema que eu traduzi no meu mestrado. Está disponível na internet para quem baixar minha dissertação pela USP, mas ainda está inédito, viu, Samuel? Está inédito ainda. Como livro. E o Mitopia tem uma história muito interessante. Para quem não conhece, talvez muitos de vocês conheçam, mas enfim. Ele nasce de uma discussão real, da vida real, do Tolkien com o Lewis lá em Oxford. Na época em que o Lewis estava pensando se ele virava cristão, ele passou boa parte da adolescência e do começo da vida adulta como ateu, começou a se aproximar da religião, e ele estava em dúvida se ele virava cristão ou não, se ele acreditava ou não. E a discussão começou a girar em torno de mitos. E o Lewis disse para o Tolkien que, para ele, mitos, no fundo, eram mentiras, ainda que fossem mentiras bafejadas através da prata, né? Mentiras banhadas a ouro, talvez, mentiras muito belas, mas ainda assim mentiras. E o Tolkien, a resposta dele foi não. Esse bafejo da prata é um índice da verdade dos mitos, no fundo. E ele escreve esse poema meio que como uma resposta pro Lewis, e bem ou mal deu certo, porque o Lewis acabou se convertendo finalmente. E para desgosto do Tolkien queria que o Lewis virasse católico como ele, e o Lewis virou anglicano. Então, caramba, mas tudo bem, enfim. Então, o poema é imenso. Se eu fosse ler, eu pensei, se eu li em inglês também, vai só a tradução. São 3 estrofes, que eu acho que resumem alguns dos argumentos, porque é um poema-programa. Tá? É um poema que o Tolkien usa justamente para comover e para argumentar ao mesmo tempo. E eu acho que são estrofes que refletem os argumentos principais, talvez, do poema. E uma pequena notinha etimológica, que talvez vocês também saibam, mas para quem não sabe, mitopia ou mitopeia nada mais é que o criar de mitos, o fazer de mitos, vem do verbo grego poieio, que é a palavra que deu o nosso poeta, poesia, que originalmente um negócio muito simples, é fazer, é criar. Você pode poieio uma cadeira, como você pode poieio um poema ou uma ideia, enfim. É o criar no seu sentido mais original e mais concreto até. Tá, então vamos lá, eu nunca li coisa em público na vida. Não vê estrelas, quem não as vê primeiro, qual prata viva explodindo em chuveiro, chama florida sob canção antiga, cujo eco mesmo de longa cantiga o perseguiu. Não há um firmamento, só vazio, senão tenda, paramento por elfos desenhado. Não há terra, senão ventre de mãe que a vida encerra. Esse comecinho, cada estrofe eu vou dar uma comentadinha, é um pouco a ideia do Tolkien de que a função primordial da linguagem não é se comunicar, não é cortejar as damas, como o professor Keating diz lá em Cidades Poetas Mortos. Mas qual que é a função da língua? Se comunicar. Não, cortejar as damas. Não, para o Tolkien a função primordial da linguagem é criar mito. E, curiosamente, isso bate de um jeito... Eu sou jornalista de ciência, para quem não sabe. Então vivo cobrindo arqueologia, antropologia, evolução humana. E isso bate de uma maneira curiosa para quem leu Sapiens, imagino que quase todo mundo, quem não leu Sapiens hoje em dia, né? Fortunata te. Tem essa coisa de que a origem humana está ligada, a origem de nós, humanos, como somos hoje, está ligada à linguagem simbólica. Não só a linguagem usada para você comunicar alguma coisa, mas a linguagem para criar mitos, para criar ficções coletivas que parecem mais reais do que o real. E o que o Tolkien está dizendo basicamente é isso nesse estrofe. Se não tivesse, sem a linguagem que nos torna humanos, a gente não tem como a gente olhar para as estrelas e falar, é só os pedaços de gás lá em cima, tal. Não tem como você olhar para aquilo e atribuir algo simbólico. Não dá para você pensar
na Terra, só como terra, solo, composto de carbono e um monte de outras coisas, e fósforo e sei lá o quê, e não como sua mãe também, né? Essa propriedade essencial da língua e da comunicação, e mais da comunicação humana, é a criação de mitos. E aí o Tolkien, na sequência, ele liga isso com a própria natureza humana de seres criados, ele como católico, como cristão, de seres criados por Deus. E ele diz o seguinte: se todas as cavas do mundo enchemos com elfos e duendes, se fizermos deuses com casas de treva e de luz, se plantamos dragões, a nós conduz um direito, e não foi revogado. Criamos tal como fomos criados. Tá? De novo, esse direito, se fazer a lista de direitos humanos, o direito de criar mitos é um direito humano fundamental para o Tolkien, que deriva justamente da nossa natureza como seres criados por Deus. É isso que ele está argumentando, essa é a lógica que ele está tentando traçar para o Lewis. E aí ele chega na parte mais combativa, digamos, na parte mais polêmica do poema, que ele contrasta isso, essa natureza humana de subcriador, né, de um vice-criador a quem Deus deu esse direito, com a tentativa de dominar o mundo à nossa volta na base da porrada, que é basicamente o que a tecnologia moderna acaba fazendo. O Tolkien, como você sabe, é um ludita de carteirinha, e a situação atual tem dado alguma razão para ele. Então ele diz o seguinte: é o Tolkien fincando a sua bandeirinha, o seu estandarte de batalha contra o progresso tecnológico, de alguma maneira. E é bizarro estar falando isso, falando num microfone, que provavelmente ia querer jogar água benta nisso aqui antes de falar. Mas é isso. Então ele diz o seguinte: não seguirei seus símios progressivos, eretos e sapientes. Caem vivos nesse abismo ao qual o seu progresso tende. Se por Deus o progresso um dia se emende, e não sem cessar revolva o batido, curso sem fruto com outro apelido. Não trilharei a sua rota sem vacilo, que a isto e aquilo chama isto e aquilo. Mundo imutável onde não tem parte, o criadorzinho ou de criar a arte. Eu não me curvo à coroa de ferro, nem meu cetrozinho dourado em terra. Cetrozinho, cetro pequeno. Para quem conhece a obra do Tolkien, a coroa de ferro, para quem não sabe, é a coroa do capeta, é a coroa do demônio encarnado na Terra, que é o Morgoth lá do Silmarillion. Depois o vice dele, o Temer dele, o Sauron. Então é isso. Pro Tolkien, tem essa oposição muito forte entre a tendência natural e sã e sadia e até, digamos, sagrada de você criar mitos, e essa coisa de querer dominar o mundo à nossa volta na base da pancadaria e passando com um trator por cima de tudo, que é o que a coroa de ferro simboliza, no fundo. Bom, o poema, por enquanto, é isso. Acho que eu já estou falando meio demais e já estou perdendo nosso tempo, mas vamos lá. Bom, como é que isso se manifesta na obra dos dois? Então, o Lewis se convenceu, e o Lewis aderiu basicamente a esse programa proposto pelo Tolkien no Mythopia. E curiosamente, pelo fato dos dois serem cristãos muito comprometidos, e o Lewis talvez tenha virado, como eu já disse certa vez, o padre Fábio de Mello da Inglaterra naquela época, o grande evangelizador pop, assim, melhor padre Fábio de Mello do que o Malafaia daquela época. Eles adotam esse programa com base em mitos pagãos. Eles voltam lá para o paganismo germânico, celta, enfim. Mas eles recriam isso, ou mesmo no caso do Lewis, principalmente greco-romano. O Lewis era um cara muito mais de formação... Assim, os dois tinham formação clássica, mas o Lewis estava muito mais próximo dos clássicos gregos e romanos do que o Tolkien, no fundo. E o que eles tentam fazer é uma síntese. Pegar o que há de belo e do valor literário que existia nas mitologias pagãs e colocar isso num contexto que, no fundo, é monoteísta, é cristão. A gente vê isso... se vocês não leram o Silmarillion, gente, leiam, por favor. Não é porque sou eu que estou traduzindo, viu? E não é porque a tradução vai ficar muito melhor que a que tem hoje, mas vale... Leiam em inglês, enfim. Eu acho um negócio incrível, ainda acho que é a grande obra do Tolkien. O Tolkien faz isso com um mito de criação colaborativo do Silmarillion, né? Em vez de ser um deus, tem um deus criador, mas ele prefere trabalhar por meio de
de coletivos. Deus, né, Eru Ilúvatar, que é basicamente um deus monoteísta,